bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Agora são 7h mais 2. Muito bom dia, está entrando no ar para todo o sul do Paraná e Planalto Norte Catarinense, a edição regional do Jornal da Manhã. Os principais assuntos desse início de semana. Vamos falar hoje, claro, sobre o monitoramento do coronavírus pelos municípios de nossa região. As ações que estão sendo tomadas por Bituruna, depois que em apenas uma semana, 4 casos apareceram no município. A mesma situação das ações sendo tomadas em Canoinhas. O município registra mais de 79, 80 casos já. E com isso, claro, a secretária de Saúde vem chamar a atenção da população para os cuidados necessários. Temos assuntos também importantes enquanto o momento de pandemia mostram as pessoas que realmente ajudam. Temos ações através do Rotary São Cristóvão entregando aqui EPIs para o Hospital APMI de União da Vitória. Santa Catarina, governador Carlos Moisés foi flagrado em um evento, uma festa junina que acontecia em um hotel em Gaspar. Já esse assunto para você aqui no Jornal da Manhã dessa segunda-feira. Vamos falar do tempo? Bom, a semana começa com temperatura na casa dos 7 graus e 8 décimos, justamente a mínima prevista para hoje, 7 graus, e a máxima poderá chegar a 23 graus. Bom, o sol aparece entre algumas nuvens, lá no finalzinho da tarde, início da noite, haverá aumento de nuvens, pode até garoar. Para amanhã, o dia já será mais fechado. As temperaturas serão um pouco mais altas, né? O dia deve já começar na casa dos 15 graus, ou seja, o dobro da temperatura que temos agora, porque há a possibilidade de uma chuva fraca. São esperados entre 5 a 7 milímetros de chuva para terça-feira. Quarta, quinta e sexta, CIMEPAR não marca chuva. O dia deve ser de temperaturas até inclusive em elevação, chegando aí próximas das 26 a 28 graus. E aí, para finalizar a semana, em meados de sábado, deveremos ter mais uma pancada de chuva. Ou seja, são esperadas pancadas de chuva para terça e sábado dessa semana, mas só pancadas, né? Não deve influenciar, refletir no nível do Rio Iguaçu, que devido ainda à chuva da última semana, subiu um pouquinho. Nesta manhã ele tem 1,55 m. Vamos já começar com notícias boas. No momento de pandemia, a gente vê as pessoas que realmente fazem a diferença, ajudam o próximo. Embora quem é um rotariano sempre está fazendo boas ações, independente do momento em que o país, o estado ou o município atravessa. Durante a pandemia, o grupo de rotarianos lá do distrito de São Cristóvão, eles entregaram na manhã da última sexta-feira, então, mais EPIs para o Hospital Maternidade, o nosso APMI aqui de União da Vitória. Vamos ouvir primeiro a presidente do Rotary São Cristóvão, senhora Cássia, ela falando então desse trabalho que vem sendo feito. Lembro que é todo um trabalho voluntário realmente em prol do próximo, nesse caso aqui, para o coletivo ali dos funcionários do APMI. É sempre uma alegria, né, ter a presença de vocês nos nossos eventos aí, nas nossas atividades rotárias. E é com muita alegria que hoje, 5 de junho, nós estamos aqui na APMI, repassando todo esse material de EPIs, com o qual o nosso distrito 4740 de Rotary International fez um projeto com a nossa Fundação Rotária, que foi aprovado, e dessa forma todos os 50 clubes do nosso distrito estão realizando ações, cada qual da sua cidade, beneficiando os hospitais, trabalhando e auxiliando nesses tempos de epidemia, em que a Covid-19 está aí, que nós, como rotarianos, temos que estar em ação auxiliando a comunidade. Auxiliando a APMI, nós estaríamos auxiliando a comunidade de União da Vitória. Produtos foram 40 máscaras N95, FF2, foram 16 álcool gel de 5 litros, máscaras genéricas número 95, 15 unidades, luvas de vinil, luvas latex, toucas, com pacote de 400 unidades de toucas, sabonete líquido de 5 litros, 7 unidades, desinfetante 5 litros, 12 unidades e 225 máscaras descartáveis duplas.
para que a PMI possa estar, né, um pouco mais equipada, né, neste período em que nós estamos aí vivendo com um pouquinho mais de preocupação. É um momento delicado que estamos passando. E nosso Rotary está aí com a alegria, servindo, que esse é o nosso objetivo, de servir a comunidade. E claro que representando aqui o Hospital APMI, vamos ouvir o Dr. Moura, Dr. Carlos Eduardo Moura, falando da doação desses itens e da importância, né, desse combate coletivo ao Covid-19. Eu gostaria de agradecer, né, em nome da Associação de Proteção à Maternidade e Infância, este gesto, né, que hoje se concretiza aqui, dessa doação desses equipamentos, né, de proteção individual, em que foi uma iniciativa do Rotary Clube de São Cristóvão, que para nós, como instituição que está na frente desse atendimento a essa pandemia, nos traz uma proteção material bastante grande. Por outro lado, nos incentiva e nos dá uma força, né, uma energia a mais para toda a nossa equipe poder enfrentar nesse momento essa situação. Desde o primeiro momento em que nós nos deparamos com essa situação, né, essa pandemia mundial, houve, né, por parte de toda a nossa comunidade, né, empresários, pessoas físicas, todos foram imbuídos, né, e se envolveram realmente, se dedicando em doações, com doações materiais, equipamentos, como também se doando em horas de trabalho, de confecções de máscaras, enfim, em momento algum nós estivemos desamparados, provando realmente que a nossa comunidade, quando precisa, a gente pode contar. Esse foi um dos pontos iniciais de preocupação, né, da nossa equipe do hospital. Primeiro, em criar os protocolos de atendimento, nesses protocolos visando o treinamento e o preparo de toda a equipe, não sendo só da equipe médica ou de enfermagem, mas todas as pessoas que se envolvem no atendimento a esses pacientes. Isso desde do auxiliar que vai fazer a limpeza, a desinfecção, os técnicos de enfermagem, a parte de enfermagem, enfim, todos, a preocupação foi essa. Uma vez criados esses protocolos, conseguidos os equipamentos, não deixou também de nós, em momento algum, de focar, de olhar, construção de um espaço físico destinado exclusivamente aos pacientes aparecessem, né, com a Covid. Então, no antigo espaço onde nós anteriormente funcionávamos, a nossa UTI neonatal, que tinha já sido readaptado para espaço de internamento, novamente readequamos e criamos mais 4 leitos próprios para dar atendimento aos pacientes que viessem a necessitar pela Covid, separando dessa maneira o ambiente da UTI geral, né, que por sinal a nossa UTI continua cheia, né, não de pacientes de Covid, mas das patologias que inerentes a essa época do ano que nós vemos, e aquele espaço lá está reservado. Então, se no momento oportuno houver necessidade, nós estamos capacitados para dar todo o atendimento com a máxima segurança. Agora, às 7h10, atualizando por aqui os números quanto ao monitoramento ao coronavírus. União da Vitória continua com um caso atual, né, positivo, outros 13 curados. Hoje deve sair um novo boletim sobre o assunto. Porto União também, a última atualização, mostram que, no momento, temos 3 casos de Covid em tratamento e outros 4 já curados. Não há casos suspeitos em Porto União. União da Vitória, último dado, são 22 casos suspeitos ainda que aguardam o resultado do exame. Para Bituruna, já tem matéria sobre Bituruna. Temos atualmente 2 casos suspeitos e outros 4 que foram confirmados. No Planalto Norte Catarinense, a cidade de Três Barras anunciou ontem que 80 pessoas foram curadas do Covid-19. Então, lá no município, no momento, são 156 casos confirmados da doença. E Canoinhas também subiu. Foram para o numeral de 80 os casos confirmados. Já também vamos falar sobre Canoinhas, as ações tomadas depois desse número rápido, então, de elevação de casos confirmados. E ainda hoje, vamos falar também aqui do flagrante que foi dado no governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés, participando, pelo menos estava lá, presencial, em uma festa junina em um hotel em Gaspar, ainda hoje.
Agora, às 7 horas mais 14 minutos, nesta manhã de segunda-feira, vamos de informações para Bituruna. Ao longo do final de semana, o prefeito Claudinei de Paulo Castilho, ao lado do secretário da Fundação Municipal de Saúde, Josmar Cruz, estiveram fazendo uma live para falar das ações que vêm sendo tomadas em Bituruna, depois que, em uma semana, 4 casos apareceram. E o primeiro caso, é claro, veio de uma situação onde o rapaz recebeu visita de um infectado de outra cidade. E aí, é claro, acabou transmitindo para outras 3 pessoas. Com isso, o prefeito vem a público para falar dos telefones para fazerem denúncias, né, dessas situações envolvendo aglomerações, de possíveis situações onde as pessoas monitoradas estariam saindo, mas também vem falar das ações que vêm sendo tomadas nesse momento para conter o avanço, é claro, do Covid-19 em Bituruna. Acompanhe. Continua ativo, gente, o nosso telefone, que é o WhatsApp também, o 3553-8011. O 8011 é para tirar informações, dúvidas. Então, por exemplo, se você tem alguma dúvida com relação ao coronavírus, você pode mandar uma mensagem, é o WhatsApp também, 3553-8011. Então, eu tenho visto assim, que às vezes a pessoa manda a mensagem, nós fizemos uma resposta automática, que nós recebemos aquela mensagem. Porque nós não temos 24 horas por dia um servidor que está lá, atrás do computador para responder. O outro telefone é o 3553-8012. O 3553-8012, ele serve para receber as denúncias. Então, assim, pessoal, todas as denúncias, o nosso servidor que atende, ele repassa para a equipe responsável. Se é de fiscalização, vai passar para a equipe de fiscalização. Por exemplo, eu tenho aqui uma denúncia que mandaram agora há pouco nesse canal, dizendo que uma pessoa que deveria estar em isolamento porque ela foi notificada estava no supermercado. A gente tem que ter uma prudência na hora de você mandar o fiscal para ir acompanhar. Então essa pessoa vai ir, o fiscal vai lá, vai verificar se é verdade. Nós estamos recebendo... E não era a pessoa. E não era a pessoa. Está me confirmando aqui o secretário. Então, e não era a pessoa. Ontem nós recebemos uma denúncia de que existia uma aglomeração pessoal lá de Coronel Domingos Soares, lá no assentamento Criciúminha. Destacamos uma equipe de fiscalização, temos uma equipe, né, com 4 servidores que estão trabalhando direto hoje, para fazer essa averiguação. Chegou lá, não era. Então, quer dizer, a gente tem que, primeiro é um trabalho que é conjunto, é do poder público, mas principalmente da nossa sociedade. Se nós fazermos um trabalho conjunto, a gente pode otimizar os recursos que nós temos. Então, quando se for fazer uma denúncia, se certifique realmente daquilo que se está passando, né? Para que a gente possa mandar a equipe de fiscalização ou a polícia. Vamos supor que tem uma aglomeração de pessoas fazendo um aniversário, fazendo uma carne, alguma coisa. E aí já é um trabalho da nossa equipe, mas também da polícia. Isso se tornou já lei estadual. É multa, pode ter prisão e tudo mais. Então, passe, porque às vezes pode acontecer de um vizinho não se dá com o outro e faz uma denúncia infundada. Nós temos que deslocar uma equipe lá. Então a gente pede, utilize os nossos canais 3553-8011 para que a gente possa receber as informações com relação ao coronavírus. O 3553-8012, se você tem uma denúncia para fazer. Josmar, antes de nós entrar, eu quero falar aqui do termo de responsabilidade. Uma coisa que essa semana apareceu o primeiro caso, nós choveu de questionamento, porque tem que fechar o estabelecimento, porque tem que fechar as entradas da cidade. Gente, nós temos que pensar de que esse combate ao coronavírus não vai terminar com 10 dias, com 15 dias, com 30 dias. Esse combate ele vai ser a nível nacional, estadual, no mínimo, nacional. Então nós temos que estar pensando de que isso talvez demore mais 30 ou 60 dias e nós temos que continuar fazendo a nossa parte. Mas com o aparecimento do primeiro caso, e no outro dia, no mesmo dia, choveu de gente falar, mas os testes rápido. Gostaria que você falasse para a nossa população como que funciona o teste rápido. Temos nas farmácias aqui para vender. Como que está acontecendo a questão do teste rápido? Então, prefeito, muito bem lembrado. Há poucos instantes a gente comentou sobre o teste que a gente realiza nas nossas unidades de saúde e no hospital, né?
após o 3º dia de sintoma. E também temos a questão do teste rápido. O teste rápido funciona da seguinte maneira. De modo particular, primeiro detalhe é esse, né? Quem quiser pode aderir, seja numa farmácia, né, uma rede de farmácias, pode comprar e pode estar fazendo esse teste. Nós, quanto empresa, administração pública aqui, prefeitura, o prefeito, na possibilidade, já executou a compra de mais de 100 testes para que seja realizado em funcionários da administração e funcionários da saúde. Até parabéns, prefeito, por essa iniciativa. E também pessoas que têm as suas empresas tal, e que possam e que queiram estar testando os seus funcionários também podem fazer isso. Nós sabemos, eu quero explicar muito bem a questão do teste rápido. O teste rápido, ele é bom, mas ele não é bom. Então, nós precisamos separar as duas situações. O teste rápido, ele tem uma vericidade após o 7º dia de sintoma. Então, o paciente precisa estar 7 dias, prefeito, com sintoma, e a partir do 8º dia realizar esse teste. Por isso que ele é tão complicado, porque muitas vezes ele pode dar um falso negativo. Certo? Então não é que você testou hoje, fez o teste rápido, está negativo, que você vai estar imune e amanhã você não possa vir a pegar o coronavírus. O teste rápido, nesse momento, ele é indicado para quem? Ele é indicado para grandes empresas, onde ele pode separar alguns setores e estar fazendo para que ele não possa perder a produção da sua empresa como um todo, né? Até mesmo o fechamento da empresa. Na questão dos funcionários da área de saúde e da administração pública aqui, para que não possa contaminar todas as pessoas. Nestes funcionários, sim, como a própria prefeitura já adquiriu, a gente pode estar realizando esse teste após 2, 3 dias de sintoma, prefeito, para que esse vir positivo a gente possa separar essa pessoa e essa pessoa não propagar esse vírus entre os demais. Um exemplo lá no nosso hospital. Temos 80 funcionários só dentro do hospital, fora as unidades de saúde. Então, se nós deixar essa pessoa 7 dias com sintoma e daí fazer, pode pegar todo mundo. Então, é nesse sentido. Então, o teste rápido tem nas farmácias, quem quiser pode comprar, tem nos laboratórios, né, particulares, a pessoa pode fazer sem problema nenhum. Nós, quanto administração, quanto Secretaria Municipal de Saúde, nós temos o teste que a gente encaminha para o LACEN, para a CESA, para que seja realizado, porém, precisamos ter aquela consulta do médico, após os 3 dias de sintoma, o médico indica a questão de fazer o teste. Então, questão do teste rápido, pessoal, é nesse sentido. Quem quiser pode fazer, mas ele é um teste particular. Ele tem essa funcionalidade neste caso. Então a eficácia dele, só para a população também ficar mais claro, ele tem que ter um prazo, 7 dias, a partir do 7º dia de contato com um suposto, ou com o vírus, Exato. Que ele seria mais eficaz. Exatamente, prefeito. A eficácia dele, praticamente acima de 90%, daria-se a partir do 7º dia de contaminação, no caso, e com sintomas. Eu acredito até que a gente poderia adentrar, prefeito, já que a gente está falando em testes rápidos, o senhor poderia comentar o nosso novo regulamento que a gente tem no sentido do positivo, se dá numa empresa ou se der num estabelecimento, que a gente já pode incrementar a situação que hoje a gente realizou, no caso isso, né? Exatamente. Então aqui, nós aqui, como a cidade é pequena e as coisas também não são segredo, e nós estamos trabalhando de uma forma muito transparente. Eu falei hoje na rádio, meio-dia, a gente levou essa informação para a nossa população também. Eu não me preocupo nesse momento se a gente tiver 4 casos ou 10 casos. O que importa é que a gente tenha condições de estar fazendo essa pesquisa, de todas as pessoas que estão envolvidas nesse momento. Então, por exemplo, surgiu lá com o nosso jovem, que espero que esteja bem, esperamos que ele se recupere o quanto antes. Então, seus pais deram positivo, um outro companheiro de trabalho deu positivo. Então, nós temos uma linha de investigação. Qual é? O surgimento desses primeiros casos. Então, nós estamos fazendo isso, dessa forma. Então, como nós temos isso, nós criamos um procedimento, que a partir de agora, por exemplo, se um funcionário, nessa empresa específica dos primeiros casos. Então, nós conversamos e chegamos a uma conclusão com a nossa equipe da Secretaria de Saúde, do comitê, que nós tomamos da seguinte forma. Ou o estabelecimento comercial, por se tratar de um estabelecimento onde recebe muitas pessoas, mas poderia ser qualquer estabelecimento, poderia ser um restaurante, poderia ser um posto de combustível, poderia ser uma indústria. Agora todo o estabelecimento, o procedimento a partir de agora é o seguinte.
Estabelecimento comercial, industrial, prestador de serviço. Aconteceu um caso, confirmou, ou o estabelecimento entra em quarentena de 14 dias, ou ele testa todos os seus funcionários, ou aqueles funcionários de determinado departamento ou setor. Porque dependendo do tamanho da empresa, o tipo da empresa, nem todos os funcionários têm contatos direto um com o outro. É como você falou lá no hospital. Temos 80 funcionários, mas não trabalham todos no mesmo horário, todos no mesmo setor. Então você tem como fazer essa investigação. A empresa de hoje, né, que deu os primeiros casos, ela optou em fazer o teste rápido em todos os seus funcionários. Então vamos supor que nesse teste rápido apareceu 2 positivos. A empresa já isola os 2 positivos, nós colocamos em quarentena, fazemos a coleta do material e mandamos para o LACEN para fazer o exame, para realmente confirmar. Com isso, a empresa não tem caso. Também, hoje nós fizemos uma sanitização, já tínhamos feito no dia 25, se não me falha a memória, segunda-feira da semana passada. Hoje fizemos uma sanitização novamente nesta empresa, internamente, na parte de estacionamento, na frente. Amanhã vamos continuar fazendo esse trabalho de sanitização, que é muito eficiente para o vírus, aqui na área central do nosso município, onde tem maior movimento. Então é uma ação que nós vamos estar tomando a mais. Agora são 7h26, depois do intervalo vamos falar ainda sobre essa questão voltada ao coronavírus, né? Tem muitas crianças nesse momento em casa, os pais tendo que se desdobrar porque trabalham, tem que cuidar da casa e também, é claro, ajudar os pequenos que têm alguma mais dificuldade no momento do aprendizado em casa. E aí, como o pai realmente ter paciência nesse momento? Já vamos trazer aqui uma orientação por parte do juiz de direito e também coordenador do Sejusc, Dr. Carlos. De volta com o Jornal da Manhã. Bom, nesse momento ainda não temos aulas, seja na rede pública, na rede privada de ensino, devido ao momento de pandemia. Ainda, é claro, os cuidados têm que ser mantidos. Mas, em casa, as crianças estão tendo aulas nas plataformas online. Mas uma criança ou outra tem uma dificuldade a mais, outra menor, né, no grau de aprendizagem. E aí entra também a figura do pai e da mãe. Acontece que tem alguns pais ou mães que não são muito habituados com tal tarefa e acabam ficando nervosos. Muitos acabam partindo até para a ignorância, batendo nas crianças pela falta realmente desse cuidado de ter, essa paciência literalmente que tem que ter. Bom, o Dr. Carlos Eduardo Machado Cocani, que é juiz de direito e também coordenador do Sejusc, esteve participando alguns dias atrás de uma live orientando justamente pais, né, aqui de alunos de União Vitória, sobre vários assuntos. E hoje a gente vai falar justamente isso, como lidar com as crianças nesse momento de pandemia. Eu perder a paciência nunca é recomendável, porque isso também faz mal para a saúde mental de quem perde a paciência. Quem fica nervoso, quem depois dorme pior, dá dor de barriga, dá dor de cabeça, né? Então respira fundo, né? Pensa na parte boa, traz bons pensamentos e vai mais uma vez ali fazer a abordagem, né? De conversa e de diálogo, né? A gente costuma conversar com especialistas da área da medicina, psiquiatria, psicologia. Mesmo as crianças mais pequenininhas, ali de 1 ano e meio, 2 anos, dá para ter 2 anos ali quando está começando a falar, né, um pouquinho para frente, dá para ter conversas bem adultas com essas crianças, e é recomendável, inclusive. Claro que daí você faz uma fala mais curta, né, quanto menor a criança. Mas você explica, fala, ó, não é o momento de chorar, né, não tem por que chorar, está acontecendo alguma coisa, se tiver, vamos conversar, mas se não, o choro de mãe, o choro de birra, né, aquela coisa que, vou chorar porque da outra vez deu certo, né, então vou de novo aqui, estourar no choro. Então, conversas adultas, né, com a criança, fala, olha, eu sou mãe, eu sou um adulto, uma mulher adulta, e eu tenho a responsabilidade sobre vocês. Então, quem estipula as regras sou eu, e não vocês. É assim que funciona o sistema de convivência dentro de uma família. Então, eu vou dar algumas ordens e você vai ter que cumprir, que é a ordem de escovar os dentes, de colocar a roupa porque está frio, de deitar porque está tarde, e de fazer a tarefa. Se isso não funcionar, as coisas vão sair dos trilhos. Eu estou fazendo isso para o teu bem, porque eu sei que isso vai te fazer bem no futuro. Veja, é uma frase que numa primeira vez, numa segunda, uma terceira, a criança às vezes não está prestando a mínima atenção, ou porque está chorando, ou porque está
falando ao mesmo tempo, mas algumas informações vão internalizando e a criança vai compreender que o sistema é esse, né? Tem que compreender. Bater, imposição do medo, ameaça, pode até funcionar, mas não é nada recomendável, né? Não é nada recomendável. Tem algumas questões também, outras, aproveitando o espaço aqui, até as questões das tarefas domésticas, né? Teve uma época que alguém começou a falar, a criança não pode fazer absolutamente nada dentro de casa. Nem tanto para um extremo, nem para o outro, né? A criança, ela não é ali empregada doméstica em casa. Mas ela pode arrumar a cama dela? Pode. Pode tirar a louça da mesa? Pode. Dependendo da idade, um pouquinho maior, pode até ajudar a lavar a louça e secar. Ela pode ajudar a varrer o quarto dela de vez em quando, a tirar ali a poeira dos móveis. Não tem nada de errado nisso, né? E vejam, a criança menor, daí não vai fazer essas atividades, a criança mais pequenininha. Mas aonde que a gente começa a dar valores, né? Por exemplo, arrumar as roupas. Então tá tudo jogado lá dentro do armário, essa é uma atividade que a criança bem pequenininha pode fazer. Vamos arrumar por cor, aqui a cor escura para um lado, cor clara para o outro, né? Ensinar, por exemplo, a enrolar a meia, para não ficar aquelas meias todas abertas jogadas, né? Dá para arrumar até os brinquedos ali por tamanho, né? Criança menorzinha, ela tem menos noção das coisas, mas vamos colocar aqui tudo no armário, a criança vai jogando tudo. Fala, não, vamos colocar aqui por tamanho pequeno, vai crescendo até ficar o brinquedo maior, né? Então, são pequenas coisas que dá para colocar paralelamente a isso. Não muda o comportamento de segunda para terça-feira? Não, né? A gente sabe, mas ao longo dos dias já começa a se sentir, sim, ao longo de semanas, mudanças bem fortes do comportamento, um pouco na internalização, um pouco no exemplo, né? Internalizar é uma palavra mais difícil, a mente começar a se acostumar com aquelas ideias. A gente mesmo que é adulto, por que dá tanta discussão em rede social? Porque um é esquerda, outro é direita. Um é Bolsonaro, outro é Lula. E por aí vai. Aí um lado vai concordar com o outro? Não. Um lado vai mudar de opinião de uma hora para outra? Não vai também, né? É muito difícil alguém mudar de opinião de uma hora para outra, né? Então daí dá bate-boca da confusão. Então na relação com o filho também, se a gente for muito na força, no grito, na agressão física, né? Vai dar errado também, porque a criança vai se revoltar contra aquilo, não vai compreender o porquê daquilo, né? E muita atenção também, né? Para fechar aqui, já caminhando aí para o final da nossa fala, né? Uma informação importante, de repente a criança está lá pedindo atenção e a mãe está lá no celular, no WhatsApp, no Facebook, lá no Instagram, né? Tem que dar o exemplo também, né? Daí depois, quando vai pedir atenção do filho para fazer a tarefa, às vezes o filho está replicando o que a mãe fez no dia anterior, né? Que é não dar atenção para outra pessoa de dentro da casa quando um fala com o outro. No dia anterior, o filho queria atenção para alguma coisa dele, ali, o interesse da criança, e a mãe estava lá, não, depois eu vejo, espera aí, né? Aí o filho, no outro dia, a mãe vai pedir para ele fazer a tarefa, e ele fala, depois eu vejo, espera aí. Ele está copiando a conduta do adulto, que é referência para ele, que é a primeira mãe, né? Então, também cuidado com essas questões, né? Ter sempre o horário da criança, o horário do filho, como a gente falou mais no começo do vídeo, né? Informações para o Planalto Norte Catarinense. Aqui no início dessa edição, falei sobre o número de casos pelos municípios da nossa região, entre eles Canoinhas. Até o dado atualizado ontem, né, são 80 casos confirmados de Covid-19 no município. Em transmissão ao vivo pela rede social Facebook da página, então, da Prefeitura de Canoinhas, o prefeito, ao lado da secretária de Saúde, falaram sobre esses assuntos, né, voltados ao Covid-19, quais ações vêm sendo tomadas, enfim, trouxeram ali uma prestação de contas, né, do dinheiro direcionado para a Covid-19. E a secretária da pasta Saúde do município, senhora Kátia Oliskowski Munhoz, ela deu um puxãozinho de orelha, realmente, em alguns estabelecimentos onde vai a fiscalização, o pessoal vê que a fiscalização está chegando, o que fazem? Correm por a máscara. Mas é só o pessoal virar as costas, adivinhe? Tiram as máscaras. Aí realmente fica bem complicado essa situação de frear o vírus por lá. Acompanhe a parte da matéria. É importante essa conversa, sim, mas nós precisamos lembrar lá do princípio de quando foi retomado as atividades, tanto do comércio, né, os supermercados não pararam. Quais que eram as orientações? As orientações sempre foram limpeza, distanciamento social, uso de máscara, disponibilização de álcool em gel.
esperamos estar trabalhando como uma comunidade madura, onde cada um tenha que assumir a sua parte, né? Eu acho, com perdão da palavra, ridículo chegar num estabelecimento comercial e ter uma placa lá, entrada permitida somente de máscara. Gente, tem alguém que ainda não sabe que é para usar máscara nessa cidade? Então, assim, a fiscalização, e ela também é muito, muito relativa, por quê? O pessoal da fiscalização passa no teu estabelecimento comercial, tá lá o cidadão de máscara. O cidadão da fiscalização passou, tira a máscara. Eu não tenho como garantir que ele vai ficar todo esse tempo de máscara. Por isso que é importante que cada um adote as orientações. Fiscalizar, gente, nós não temos como acompanhar 54 mil habitantes por 24 horas por dia. Não vai ser possível, né? Não adianta a gente querer sonhar e ser hipócrita e imaginar que a gente vai conseguir isso. Não vai, nenhum serviço vai conseguir. Sabe quem são os melhores fiscalizadores? Eu, você, o senhor, seu Fernando, o dono do supermercado, o dono da loja, que vai fazer a sua parte e cobrar dos seus funcionários. Cada um de nós temos que fazer a nossa parte e assumir o papel de fiscalizador. Né? Nós precisamos lembrar que nós temos um número reduzido de profissionais de saúde, um número reduzido de servidores públicos, e nós não somos responsáveis única e exclusivamente por cada um do cidadão canoense. Se eles não fizerem a sua parte, se cada entidade não fizer a sua parte também, se colocar como agente de fiscalização e agente de prevenção, fazendo a sua parte, nós não vamos dar conta, né? Eu insisto naquilo que eu sempre falei, cada um tem a sua parcela de contribuição. O que vai ser feito? De repente, o mercado que testou todos negativos, hoje já não é mais tudo negativo, mudou. Então, não adianta a gente focar somente em um estabelecimento. Todos têm que ter responsabilidade, todos têm que estar engajados nesse assunto, e nós estaremos apresentando propostas ao final desse projeto, dessa coleta, que serão enviadas a todos os estabelecimentos. Mas, como já fui clara na reunião que nós tivemos com os sindicatos, que as propostas elas virão ao final da testagem, onde nós teremos um mapa térmico de onde são as situações mais precárias. Isso vai ser feito, mas eu não posso tomar atitudes de fechar estabelecimentos, não posso ter a fiscalização pela vigilância sanitária acontece, os promotores de saúde acontecem, mas nós não temos, não vamos fechar estabelecimentos por uma ou outra situação. Isso ainda não, né, prefeito? Claro que se tiver situações esdrúxulas, a gente vai ter que tomar essa atitude. Mas a fiscalização, ela precisa ser também amigável e tem que ser de contribuição de cada cidadão. 7h mais 40. E para finalizar, a frase: não saia de casa, fique em casa, mantenha isolamento, todas as medidas, né, todos os protocolos aqui que o governo de Santa Catarina está fazendo para evitar mais pessoas contaminadas pelo Covid-19. São frases mais ou menos assim, que aqui você vem acompanhando desde o início da pandemia, que o senhor governador do estado, senhor Carlos Moisés, vem falando. Mas sabe aquele velho ditado, faço o que eu digo, não faço o que eu faço? Pois parece que o governador, ele gosta muito dessa frase. Por quê? Imagens circulam pela internet, inclusive você que nos acompanha pela internet pode ver tais imagens de um hotel na cidade de Gaspar, final de semana. Muita gente, boa parte sem máscara. Quem estava lá? Ele, o governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés. Inclusive, burlando uma própria portaria que ele mesmo, através, é claro, de toda a sua equipe de governo, criaram, a 244/2020, que fala que hotéis devem fechar áreas de convivência e oferecer alimentação apenas via o serviço de quarto. Como é que pode estar fazendo festa? Quanto à decoração temática de festa junina, o próprio hotel disse que ele é um hotel temático, então, conforme a data, ele vai lá e coloca, então, o tema da data. Poderia não ser uma festa especificamente junina, mas tinha aglomerações, muita gente sem máscara. Entre essas pessoas sem máscara, o governador de Santa Catarina. A assessoria de comunicação do governo, claro, afirmou que o governador esteve hospedado no hotel em Gaspar. Segundo a assessoria, no momento em que o governador jantava, um hóspede fazia uma apresentação musical e mencionou a presença dele, que passou a ser procurado pelas demais pessoas em sua mesa e, por cortesia, interrompeu só por um minutinho e conversou brevemente com algumas dessas pessoas. Sem distanciamento social, sem máscara. Será que por apenas um minuto o vírus ele não passa de uma pessoa para outra? Bom saber. Então, se a gente ficar conversando por 30 segundos, o vírus não vai passar, porque o governador falou que foi só uma conversa breve. Então,
lamentavelmente, de quem deveria vir o exemplo, esse não veio. Enquanto isso, até o presente momento, em Santa Catarina, os municípios estão sem ônibus, alguns hoje poderão voltar a funcionar, mas até o presente momento estão sem ônibus. Muita gente indo trabalhar com muita dificuldade, morando longe do seu local de trabalho. Por quê? Para tentar respeitar as regras de distanciamento social. E o governador, nem aí, participando de uma festa temática junina. Falando em festa junina, tem lá na dança da quadrilha, fala, olha a cobra, é mentira. Mas cuidado, governador, se de repente gritarem, olha o gaeco, é verdade, pode ser verdade. A você uma excelente semana. O fato acontece, a Jovem Pan informa, você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Casas e Estrelas.